Bom dia aí, Pepito. Bom dia, Lira. Tudo bem? A pergunta é retórica, né? É só forma, é só jeito de falar, né? É só jeito de falar, né? Incrível, né? Meu Deus do céu. Enfim. Mas... tem que agora é hora que realmente acho que vocês estão fazendo uma coisa muito bacana aí, tá munindo a gente de muita informação. E quanto mais a gente se unir agora, melhor, né? Que a grama tá alta para todo mundo, a bola não rola, né? Então a gente tem que se unir para essa bola rolar, não tem jeito. O babaca aqui de São Paulo, aquele imbecil daquele governador. Participação em empresas ao redor do mundo, a gente representa aí 2, 3%. Os custos do processo sobem e
Alberto? Opa, tudo bom, Walter? Você me escuta, me vê? Eu agora estou de novo aqui, caiu a internet e voltei. Bom, 10h03, vamos esperar mais 2 minutinhos, 10h05 a gente Maravilha. começa, tá bom? Tá Alô, joia. Alberto? Opa! Eduardo? Oi, Eduardo. Tudo bom, Eduardo? Tudo. Obrigado, hein, por participar aí. Imagina. Vamos ver quem mais. Estamos com 30 participantes aqui, até que tem bastante gente. Ah, bom. Vocês conseguem, viu, ver, bom, não sei, na parte de baixo aí da tela, se mexer o cursor, você consegue ver quais são as pessoas que estão linkadas aqui. Ah, tá eu bom. vi. Eu vi, Tá? tá com 30 mesmo. E consegue ver quem é que está linkado aqui, exceto quando é celular, que eu acho que não aparece. Eu tô do celular, eu não tenho as informações. Não, no meu aparece. Tá Tá do aparecendo? celular, Edu? É. Eu acho que quando tiver identificado, se acessou geral, não dá. Quando acessa pela sua conta, dá, aparece. Deixa eu ver quem mais está aqui. Bruno Torreira. Bom dia, Bruno. Bom dia, Alberto. Tudo bom? Opa, tudo bem? Como é que está essa terra maravilhosa aí? Hoje está quente por aqui, mas dentro de casa não ajuda muito. Bom, 10h05. Vamos lá começar, então. Podemos começar, então? Maravilha, podemos, sim, Alberto. Então com vamos lá, certeza. então. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, bom dia para todo mundo. É um prazer receber vocês, não exatamente nessas condições todas de resultado de crise, de insegurança, de muitas vezes até muito desconforto, né, por conta das medidas que cada um empresarialmente é obrigado a tomar. É muito ruim. Mas a gente está procurando municiar todo mundo, todos os restaurantes, com um grande grau de informação, né? Porque tomar decisão com pouca informação pode ter certeza que é muito pior do que tomar decisão com muita informação. Mesmo qualquer decisão, fácil ou difícil. Então a gente tem feito aqui, ontem nós fizemos primeiro que a semana passada já fizemos algumas reuniões também virtuais, e agora ontem fizemos uma de RH para discutir a MP 936, tinham quase 300 pessoas participando, até porque era muita coisa nova, tudo do mesmo dia e tal. Hoje nós vamos ter essa de contratos de locação, na segunda-feira vamos ter uma de tributário para ver o que está mudando na parte de tributos, né? E na terça-feira, a gente está fechando agora, vamos anunciar também brevemente, uma com as vigilâncias sanitárias do país, para a gente ver o que está mudando nessa questão sanitária, de exigências e legislação, porque elas estão aproveitando para fazer muitas mudanças, muitas alterações, e é bom a gente já estar, os RTs, né, devem estar acompanhando para saber exatamente numa retomada, que a gente não tem ideia ainda de quando seja, mas o que estão preparando e o que a gente já podia tentar, inclusive, conversando com as vigilâncias, amenizar ou fazer algumas considerações para que elas possam levar para análise e avaliação e, de repente, fazer uma coisa mais ajustada à realidade dos restaurantes e redes. Então, hoje, nessa reunião que eu já tinha conversado com o Walter e com o Eduardo, que eles falassem no início um pouco, fazer uma geral sobre os contratos de locação, o que mudaria com essa questão de excepcionalidade e o que depois tratar cada uma das peculiaridades intrinsecamente ligadas às questões de contratos nos shoppings, as questões de contratos nas lojas de rua e na de aeroporto, que acho que tem alguns de vocês ainda tem loja em aeroporto e deve estar realmente muito difícil, né, com a suspensão de voos também.
Eu pediria para todo mundo, por favor, silenciar o microfone enquanto eles estivessem falando, porque assim evita que, por mais que a gente ache que não faz barulho, sempre tem algum barulho, é alguém que abre uma porta, a gente afinal está trabalhando em casa, né? É incontrolável o ambiente. Então, se todos puderem, por favor, dar uma silenciada no microfone, vai ajudar muito. E outra coisa, se quiserem, colocando também questões, porque no final a gente pode até, aí o Walter e o Eduardo é que vão definir melhor se vale a pena ficar ouvindo de viva voz as perguntas, mas já podem ir colocando algumas questões aí, escrevendo aí na sala de bate-papo. De repente isso pode ajudar logo no início, quando abrir para perguntas. Tá bom? Então, boa reunião para todos nós aqui. Walter. Maravilha. Maravilha, Alberto. Antes de tudo, queria parabenizar mais uma vez a ANR pela iniciativa, né? O Alberto pela condução ali, pela mediação desses assuntos, desse momento tão grave que a gente está passando, prestar ali a nossa solidariedade a todos, né? Esse momento terrível ali, e dizer que podem contar com o escritório em relação a todo o auxílio, toda a assessoria que tiver ao nosso alcance ali para amenizar um pouquinho toda essa situação. Muitos de vocês talvez já me conheçam, mas alguns ainda não conheçam o Eduardo. O Eduardo Yoshikawa, ele é nosso sócio no escritório. Ele é responsável pela coordenação, pela condução de toda a parte que diz respeito às ações judiciais, ao contencioso civil, principalmente aquelas ações estratégicas, as mais relevantes. Por isso, da importância da participação dele também, para conversar um pouquinho sobre como é que fica o cenário nas situações em que os assuntos sobre a locação vier a ser judicializado, tá bom? E a ideia aqui é tratar um pouquinho, sintetizar um pouquinho das informações jurídicas que são mais relevantes em relação aos impactos que a situação que a gente está vivendo, causada pelo coronavírus, traz nos contratos de locação que vocês possuem hoje, tá? Antes de tudo, eu acho importante passar umas considerações gerais no seguinte sentido. Essa situação que estamos vivenciando, né, até por ser totalmente inédita, né, totalmente sem precedentes algum, né, até do ponto de vista jurídico, a gente não tem um histórico que possa trazer como uma experiência pontual, né, aplicável de uma maneira categórica ao que está acontecendo. O que a gente tem, na realidade, algumas figuras jurídicas previstas na legislação, né, que possibilitam a aplicação disso na interpretação de como os contratos precisam ser tratados, em especial os contratos de locação. Tá? Eu acho que é um fato que não foge ao conhecimento de ninguém, até por ser muito automático, né, o efeito dele, é que toda essa situação causada pelo coronavírus, ao paralisar, né, gerar uma situação de paralisação de todas as atividades, de paralisação de todo o país, ele traz reflexos indiscutíveis às obrigações e aos direitos previstos nos contratos de locação. Isso é fato, né? É uma situação que juridicamente a gente pode qualificar como sendo um fato totalmente extraordinário, né, de efeitos absolutamente inevitáveis e que não foi causado por qualquer das partes envolvidas. Tá? Então, não existe um grau de responsabilização de qualquer das partes que se possa atribuir em termos das consequências que todos nós estamos vivendo atualmente. Tá? Mas a conclusão é de que isso gera, sem dúvida alguma, uma situação de desequilíbrio contratual, né? Isso é indiscutível. Então, são algumas premissas assim que a gente pode tratar como realmente fora de questão. As circunstâncias que vão permitir que cada situação contratual ela venha a ser interpretada de uma maneira diferente, elas giram basicamente em torno de 3 situações que a lei prevê. A primeira delas é de se qualificar essa situação como uma situação de caso fortuito. Tá? Na legislação, a situação de caso fortuito ela funciona muito como uma situação de excludente de penalidade, vamos dizer assim. Tá? Não se pode atribuir a responsabilidade a qualquer das partes pela ocorrência. A outra é que essa situação, na medida em que ela afeta os contratos
e gera uma situação de desequilíbrio contratual, é qualificado como uma situação de onerosidade excessiva, com regra também específica para uma situação dessa natureza, em que a lei atribui como solução a necessidade do contrato ele ser revisto, buscando o reequilíbrio dos direitos e obrigações das partes. E a terceira situação é uma regra que funciona muito nos contratos bilaterais, que ela é conhecida como a regra da exceção do contrato não cumprido. O que isso significa? Significa que quando uma das partes ela não cumpre a sua obrigação, a outra ela fica automaticamente liberada de cumprir a obrigação dela. Então, esse contexto que a gente vive precisa ser interpretado nas relações contratuais levando em consideração essas três figuras, né? Situação de caso fortuito, onerosidade excessiva e de exceção do contrato não cumprido. Como é que isso vem sendo... como é que a gente verifica o entendimento disso nos contratos de locação? A gente tem, basicamente, três situações bastante distintas, né? Aqueles que têm contrato de locação em shopping center, aqueles que têm contrato de locação em imóveis de rua, chamadas locações de rua, e as locações em aeroporto, né? Nas locações de shopping center, o que a gente tem de particularidade relevante? A particularidade relevante nas locações de shopping center diz respeito ao fato de que a paralisação da atividade ela afetou diretamente também a atividade do shopping center, né? Então, o shopping center, ao ser proibido, né, de operar perante o público, né, embora essa paralisação também tenha afetado as atividades de restaurante, né, mantido ali as exceções para takeaway e delivery, mas fato é que há uma impossibilidade total de exploração do espaço locado em função de um comprometimento da própria atividade do shopping center em si. Então, a partir do momento em que a disponibilidade econômica do espaço alugado nesse empreendimento ela é retirada do locatário, né, existem elementos muito fortes para a gente fazer uma defesa jurídica que a consequência disso se gera a suspensão do contrato, né? Então, durante o período de paralisação, a partir do momento em que o locatário ele fica impossibilitado de utilizar o imóvel, ele fica automaticamente desobrigado de pagar o aluguel incidente durante esse período de paralisação. Por isso, da tese de suspensão do contrato, né? Quando essa questão que envolvia a paralisação das atividades teve início, duas importantes associações da área de shopping centers, uma representando os empreendedores, que é a Abras, e outro que representa os lojistas, que é o Shop, se manifestaram por meio de comunicados, e a Abras ela manifestou entendimento no sentido de que haveria a suspensão do pagamento dos aluguéis, mas ela não retirava em momento algum a obrigatoriedade desses pagamentos acontecerem em momento futuro. Ou seja, os inquilinos, os locatários continuavam obrigados a pagar o aluguel. Havia simplesmente uma suspensão do momento desse pagamento, né, para um momento futuro, quando a situação fosse restabelecida em condições de normalidade. A posição da Alshop, dos lojistas, foi totalmente oposta. Foi justamente no sentido de se interpretar que havia, sim, uma suspensão dos contratos, tá? Razão pela qual o aluguel seria devido, em tese, durante o período de paralisação, os locatários ficariam desobrigados de efetuar esse pagamento. Por conta desse cenário, né, e ainda nesse momento a gente não tinha ali a manifestação oficial das grandes redes que controlam os shopping centers, né, cada um dentro da sua esfera de administração, a nossa recomendação foi que cada lojista iniciasse ali um processo de negociação formal junto ao shopping do qual possui contrato, no sentido de direcionar a negociação justamente por uma ideia de que o contrato estaria suspenso, razão pela qual o aluguel e despesas locatícias
não seriam devidas. Tá? Qual que é a relevância dessa troca de comunicados, dessa formalização escrita para efeito de preservação do direito de vocês? É que logo na sequência surgiram duas decisões judiciais bastante relevantes a respeito desse assunto. Uma aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo e outra lá de Brasília, né? A de São Paulo reconhecendo que essa prévia negociação entre locador e locatário, antes de se judicializar a questão, era um fato imprescindível. Havia necessidade de realmente se demonstrar no processo que as partes tentaram chegar a um consenso em relação a uma solução, a um acordo quanto aos direitos e obrigações oriundos do contrato de locação, antes de se trazer o problema para o judiciário. E na decisão de Brasília foi decidida, né, em caráter liminar, realmente um reconhecimento no sentido de que o contrato de locação estaria suspenso, né? De modo que não incidiria durante o período de paralisação, aluguel e fundo de promoção. Em relação aos encargos comuns à locação, o chamado condomínio, foi mantida a obrigação de pagamento dentro daquele padrão do mínimo essencial, tá? Simplesmente para se manter e evitar que o empreendimento pudesse ser deteriorado durante aquele período. O motivo pelo qual se interpretou que o encargo comum, condomínio, deveria continuar a ser pago, obviamente em proporções muito menores do que vinha sendo cobrado em condições de normalidade, é pelo fato de que é um recurso que é destinado a terceiros, que fazem a manutenção do empreendimento e que é de interesse comum do locador e locatário, por ocasião em que as atividades vierem a ser retomadas no futuro. Tá bom? Então, esse é o contexto de locação de shopping center. Em relação às locações de imóvel de rua, o cenário jurídico ele é um pouco diferente pelo fato de que, na realidade, a suspensão, a paralisação das atividades, ela atingiu diretamente a atividade do locatário, né? Do ponto de vista do locador, do proprietário de imóvel de rua, na realidade, essa paralisação atingiu indiretamente, né? Pelo fato de que não foi retirado dele a possibilidade de alugar o imóvel, né? A situação que ocorreu é que o locatário, a atividade desenvolvida pelo locatário dele foi atingida e, consequentemente, isso resultou na impossibilidade da exploração plena da atividade do imóvel. Por conta desse cenário, realmente atribuir ali as regras de suspensão integral do contrato, como acontece em shopping centers, é um pouco arriscado, né? Eu não diria para vocês, até voltando, né, pelo fato de vivermos uma situação de absoluto ineditismo, que não seja viável uma argumentação jurídica nesse sentido. Mas ela é muito mais frágil do que o argumento que a gente consegue sustentar perante os shopping centers. Tá? Então, a ideia nas locações de imóvel de rua é que, a partir do momento em que a gente vivencia uma situação de desequilíbrio contratual causado por uma situação de caso fortuito, a ideia é que esse contrato ele precisa ser revisto para que as condições de equilíbrio contratual elas possam ser retomadas, né? Então, na verdade, a gente defende ali a tese da aplicação da onerosidade excessiva para esses contratos. Qual que é a ideia que está por trás disso? A ideia que está por trás disso, a partir do momento que o conceito de revisão ele é muito amplo, né? E não implica ali num cálculo matemático, né, numa equação a respeito de quanto que haveria, em que aspecto a revisão do contrato ela atingiria uma situação de equilíbrio, né, à medida que ela precisa ser avaliada caso a caso, de acordo com as características de cada locação. Esse ponto ele passa pela necessidade bastante relevante de realmente se investir muito no processo de negociação com o locador para se atingir ali um ponto de equilíbrio amigavelmente.
Obviamente que nas situações em que esse ponto de equilíbrio, esse acordo, ele não for viável, haverá necessidade de se judicializar o assunto e realmente o que vai ser levado em consideração para encontrar esse ponto de equilíbrio dentro de um viés litigioso, né, numa situação de judicialização do assunto, vai ser as particularidades que envolvem a situação do locatário e do locador, né, que vão ser debatidas individualmente em cada processo. Importante fazer uma ressalva aqui, uma observação em relação àqueles que ainda continuam a utilizar o imóvel para fazer a atividade de delivery ou de takeaway. Tá? Nessas situações, como existe ali a utilização do imóvel, ainda que altamente comprometida a partir do momento em que ele não pode ser aberto ao público, a situação de revisão, né, aliás, primeiro, a situação de suspensão do contrato, ela fica totalmente afastada, tá? Porque, de certa forma, existe sim a utilização do imóvel. E nas hipóteses em que se parte para a necessidade de revisão desse contrato, as bases de revisão são diferentes das bases de revisão dos locatários que não utilizam o imóvel para hipótese alguma, né? Que as atividades estão absolutamente, totalmente paralisadas. Né? O que a gente vê nesse cenário? A gente vê nesse cenário uma aplicação em que realmente a viabilidade de um acordo nas situações que envolvem a locação de imóvel de rua é um cenário realmente muito mais importante para que os locatários invistam e tentam chegar num consenso com o locador, né? Seja para eventualmente postergar o pagamento do aluguel, né? Conseguindo ali, claro, uma redução significativa que atenda os interesses de cada um de vocês, mas realmente algum valor a título de pagamento vai precisar ser feito. E, por fim, nas situações que envolvem a locação em aeroporto, a gente tem uma particularidade importante pelo fato de que, como são concessões administradas pelo governo federal, né, as decisões dos governos estadual e municipal, em princípio, têm uma aplicabilidade muito relativa nas operações de aeroporto, pelo seguinte sentido. Os aeroportos eles continuam funcionando, embora em grau quase que insignificante, né? Razão pela qual o movimento de pessoas é proporcionalmente insignificante e que muitas vezes não justificam a manutenção ali da operação aberta para atendimento. Isso levou muito dos locatários a tomarem a iniciativa por conta própria de encerrar, né, as atividades, né, ou melhor, de suspender as atividades, mesmo sem ter existido nenhum tipo de determinação de ordem nesse sentido. Né? É muito mais uma situação levando em consideração o risco que isso poderia representar para a saúde pública, de disseminação da doença, e também de preservação, né, de autopreservação em relação de como a marca ela poderia ficar vista no mercado em função de uma decisão de manter a operação ali ativa. Tá? Esse cenário, ele, até pelo dinamismo dele, ele acabou tendo algumas interferências importantes, sobretudo noticiadas aqui no aeroporto de Guarulhos, no sentido de que a prefeitura de Guarulhos chegou a autuar alguns lojistas que mantiveram as lojas abertas, né, sob o argumento de que eles estavam descumprindo ali uma regulamentação municipal que determinava o fechamento. Tá? E alguns lojistas atenderam a essa notificação, essa autuação e fecharam as lojas, sem que o aeroporto tivesse se posicionado a respeito de impor qualquer tipo de obrigatoriedade nesse sentido. O que a gente tem nesse cenário? A gente tem nesse cenário que talvez trazer o argumento da suspensão dos contratos de locação nos aeroportos, né, a exemplo
do que a gente tem defendido para as locações de shopping, ele não é um argumento tão sólido a ponto de ser utilizado como primeira iniciativa. A ideia de que, na realidade, nas locações de aeroporto, há-se um comprometimento do contrato por uma situação de desequilíbrio, assim como acontece nas locações de imóvel de rua, ele é um cenário mais favorável para que vocês consigam ali realmente boas bases de argumentação para uma defesa, eventualmente, se for necessária a judicialização desse assunto. Mas, mais uma vez, se investir na negociação com o locador, nesse caso dos aeroportos, também passa a ser uma situação bastante relevante, porque, mesmo na hipótese de judicialização, a ideia é da revisão do contrato, o que significa que algum valor a título de aluguel vai precisar ser pago. Tá bom? Agora, acho que o Eduardo vai fazer algumas considerações com relação aos impactos de tudo isso, né, num contexto de judicialização do assunto. Na sequência, a gente abre para perguntas. Bom dia. Agradecer novamente ao Alberto, agradecer ao Walter. Como ele explicou, para quem não me conhece, eu sou sócio do escritório e atuo na coordenação das ações cíveis, principalmente nas ações que a gente considera de contencioso estratégico, quer dizer, as questões que não são de massa, que não são, digamos, comuns e repetitivas. A primeira coisa, eu gostaria novamente de reiterar o que o Walter já disse, é que essa situação atual ela é excepcional. Excepcional em que sentido? Não excepcional apenas pelo fato da pandemia ser algo inesperável e que atingiu todo mundo de forma que não pôde ser evitada, mas excepcional também do ponto de vista do tratamento jurídico. Porque todas essas situações que estão previstas pelo Código em razão de fatos supervenientes que afetam o contrato, elas foram pensadas em termos de situações definitivas, que é alguma mudança que chega e veio para ficar. Por exemplo, talvez com certeza muita gente lembra, quando teve aquela maxi desvalorização do real frente ao dólar, que afetou muitos contratos que estavam indexados, o dólar se valorizou frente ao real, mas isso veio para ficar, simplesmente uma mudança de política econômica e se sabia que a situação nunca mais ia voltar a ser o que foi, né? De cotação de 1 para 1 ou coisa parecida. O problema desse caso é que essa situação ela é terrível, mas ela é temporária. Se sabe que ela não vai durar para sempre. É o período necessário ou que a doença se dissemine e as coisas passem, que pode ser mais rápido ou menos rápido, que aquela questão lá da curva ser mais ou menos achatada, mas não é algo permanente. Não tem nenhum mecanismo expressamente previsto em lei para lidar com situações temporárias dessa natureza. Isso se reflete, inclusive, do ponto de vista não só de jurisprudência, como mesmo do ponto de vista de doutrina. Se você for pegar os livros e ver quando eles falam dessas situações de fato superveniente, a questão é sempre tratada do ponto de vista de algo que vai ser aplicado dali para frente, e não algo que precisa regular essa relação contratual num período provisório intermediário. Por isso, reiterando aquilo que o Walter falou, antes de judicializar, é preciso não só tentar negociar com o locador, mas examinar nas hipóteses em que o locador de fato oferecer alguma coisa para ver se de fato vale a pena, né? Porque nesse cenário de incerteza em que não existe jurisprudência, que todas essas decisões que estão sendo tomadas agora são liminares, quer dizer, são decisões provisórias, e as decisões definitivas, mesmo em primeira instância, só vão sair talvez no final do ano, no começo do ano que vem, e por força de recursos, assim, a fixação de uma interpretação definitiva só vai acontecer daqui a alguns anos, quando a epidemia já tiver passado.
se a proposta do locador for algo próximo do que se entende que é justo e necessário para aguentar esse período de dificuldade, esse período de transição, em princípio, seria o caso de pensar duas vezes se é o caso de judicializar a questão ou não. Do ponto de vista das ações judiciais, o que pode ser pedido e obtido depende da situação fática que existir, conforme o Walter ressaltou. Basicamente, são 3 pedidos possíveis. O primeiro pedido seria rescindir a locação sem pagamento de penalidade, porque nos contratos por prazo determinado, para o locatário devolver o imóvel antes do prazo previsto, existe a previsão de multa, que normalmente são de 3 aluguéis, segundo a praxe que costuma ser feita. Nessa hipótese, para aqueles que eventualmente acharem que em relação a um ou outro contrato, por circunstâncias, seja do momento, seja que agravadas pelo momento, mas que já existiam, não é o caso de se manter a locação, o pedido que pode ser feito é de validar a rescisão do contrato e afastar o pagamento de multa. O segundo pedido que pode ser feito é o de temporariamente suspender o pagamento de aluguéis e dos acessórios. Em relação a isso, na linha do que o Walter já explicou, esse pedido só tem sentido se o imóvel não puder estar sendo utilizado de nenhuma forma. Ou seja, se o imóvel estiver sendo utilizado para delivery ou takeaway, você não pode pedir a suspensão completa do contrato e dos acessórios. Porque de um jeito ou de outro, o imóvel está sendo utilizado, ainda que o resultado não seja o mesmo que existia quando havia possibilidade de atendimento ao público presencial, no próprio local. A respeito disso, acho que é relevante fazer uma consideração, que é a seguinte: os decretos, eu estou falando aqui primordialmente do decreto estadual de São Paulo, mas isso vale para os outros estados em que a disciplina foi igual. Ele permite o funcionamento de delivery, mas ele também não obriga. Então, ninguém que não não fazia delivery está obrigado a manter o imóvel aberto para fazer delivery. E mesmo que existisse em caráter complementar, também não está obrigado a manter apenas o delivery, se isso antes era um aspecto acessório. Agora, eventualmente, a situação pode ser diferente se a locação tinha o propósito específico de fazer delivery. Se for um lugar menor, só com a cozinha, para a partir daí você fazer entregas, isso eventualmente pode gerar uma situação diferente, né? Então, de novo, é muito importante, a gente está aqui dando orientações, mas essas orientações são de caráter geral. Tudo precisa ser avaliado, no caso concreto, seja antes de mandar uma notificação para os locadores, seja antes de entrar com uma medida judicial. Em relação à questão da suspensão do contrato e dos pagamentos, como já foi ressaltado, isso decorre do fato de que no contrato de locação, essas duas obrigações são causa uma da outra. No contrato de locação, é obrigação do locador assegurar que o imóvel vai ser usado, e é obrigação do locatário, como contrapartida de usar o imóvel, ou de ter a disponibilidade de usar o imóvel, pagar o aluguel. Assim, se o uso do imóvel está inviabilizado, em princípio, o locatário não tem obrigação de pagar. Tem essa questão que foi levantada das locações em shopping, em loja de rua e em aeroporto, seriam um pouco diferentes, porque em relação ao shopping, porque no caso do shopping, esses atos do Estado para combater a pandemia, que como a própria pandemia também são atos que podem ser considerados de caso fortuito, força maior, eles afetam, nos shoppings afetam os dois lados, afetam o shopping em primeiro lugar e a própria atividade do restaurante.
Nesses outros modelos, que são as lojas de rua e os aeroportos, em princípio afetam só a atividade. Então tem essa questão de eventualmente se entender que não se aplicaria a possibilidade de suspensão total. Se bem que aqui também pode haver uma outra particularidade, e de novo, por isso eu reforço a necessidade de examinar o caso concreto, é que às vezes os próprios contratos de locação já estabelecem para qual deve ser o uso, inclusive proíbem qualquer uso adicional. Então, nesses casos, pode haver uma margem um pouco maior para se tentar, eventualmente, discutir o não pagamento dos aluguéis, por uma razão muito simples. Se o próprio contrato diz que lá só pode funcionar um restaurante, e sabidamente o restaurante não está podendo funcionar, isso é um impedimento absoluto à atividade. Não é como se você tivesse simplesmente alugado o imóvel, para que o locatário pudesse fazer o que ele quisesse no local, e aí, se houver uma situação em que restaurante não pode funcionar, ele poderia transformar aquilo numa farmácia, que é algo que, no momento, o funcionamento é permitido. Então, de novo, todas essas análises envolvem particularidades que precisam sempre ser consideradas. Ainda quando esse ponto, no caso específico dos shopping centers, embora as despesas acessórias, por serem acessórias, tendem a seguir o tratamento jurídico da despesa principal, que é o aluguel, ou seja, se você não precisa pagar aluguel, normalmente o lógico é que você não precise pagar nenhuma despesa acessória. O que a gente tem visto na prática, porém, é que já mais de uma decisão não tem dado o mesmo tratamento em relação à despesa de condomínio. Com base nesse fundamento de que ela se destina a terceiro, seja com base no fundamento de que essas despesas, principalmente nesse período agora que os próprios shoppings estão fechados, essas despesas seriam unicamente de conservação, né, para evitar que o shopping se deteriore. Então, nessas circunstâncias, mesmo a gente considerando que existe fundamento para não pagar as despesas de condomínio também, eventualmente, se a proposta do shopping, no caso concreto, for, tudo bem, eu fico isento do pagamento do aluguel, fico isento do pagamento de promoção, mas eu gostaria que você continuasse pagando pelo menos a despesa de condomínio, que vai ser reduzida porque o shopping está fechado e as despesas vão ser o mínimo necessário para manter a conservação, para a hora que ele reabrir as coisas puderem retomar. Do ponto de vista concreto, acho que isso deve ser considerado para fins de negociação e para fins de decidir se vai haver a judicialização ou não. E o terceiro pedido que pode ser feito nessas ações é o de readequar o aluguel. Aí, essa readequação do aluguel pode ser feita em que termos? Na realidade, existem duas situações. A primeira situação é isso vai depender da forma como está prevista a cobrança de aluguel no contrato. Alguns contratos têm previsão de um valor fixo. Outros têm previsão de um aluguel mínimo e acima desse mínimo percentual do faturamento. Então, nessas duas situações, o que se pode fazer? Nos casos em que a previsão é de um aluguel fixo e o imóvel continua operando só com delivery, né, que do ponto de vista dos restaurantes é a única hipótese de estar havendo utilização do imóvel, ainda que parcial, a solução é pedir a redução para um valor que seja proporcional ao nível de atividade que o delivery está gerando. Isso pode, no caso concreto, ser metade do aluguel, 40%, um terço. De novo, isso vai depender das circunstâncias do caso concreto e do entendimento do juiz. Aliás, em termos de aluguel parcial, isso também vai valer para esse aluguel de março, em que antes do fechamento propriamente dito por ordem do Estado, houve, em muitos casos, no começo do mês, um funcionamento, mas que a gente sabe já não foi um funcionamento normal, né? Porque as pessoas já estavam com medo
da doença, muitas já estavam com medo de sair. Então, eu tenho certeza, por conta do que a gente já ouviu de vários clientes e do que a gente percebeu até antes de ter o lockdown saindo na rua, é que já não foi o movimento normal. Então, mesmo em relação a esse aluguel de março, referente a março, né, vai haver necessidade de algum tipo de ou negociação ou judicialização para definir um aluguel provisório em substituição ao aluguel normal. Nos casos em que existe aluguel mínimo e percentual de faturamento, me parece que a solução mais viável é pedir a suspensão do aluguel mínimo enquanto durar essa situação de pandemia. Porque aí, em circunstâncias, o que isso representaria é que você mantém um pouco a filosofia do contrato, que é do shopping, num certo sentido, ser parceiro do locatário, mas como a situação, por outro lado, não está boa, você não tem como garantir um valor mínimo de aluguel, né? Então, em princípio, para as lojas que tem essa previsão dupla de aluguel mínimo e aluguel percentual, o mais indicado seria suspender a aplicação do aluguel mínimo e manter o aluguel percentual. Eventualmente, talvez seja necessário também rever o percentual. Mas, de novo, isso depende de cada caso, porque a gente não sabe a priori qual é esse percentual. Isso daí precisaria ser feito, inclusive, uma conta para eventualmente mostrar isso em juízo e mostrar que mesmo simplesmente manter o percentual não é suficiente, né? Então, assim, os 3 pedidos que são cabíveis diante dessa situação que foi causada, seja pelo coronavírus propriamente dito, seja pelas ações do Estado para combater o coronavírus, seja uma, seja outra, são fatos que podem ser considerados como de força maior ou caso fortuito, porque eram fatos não só imprevisíveis, mas principalmente inevitáveis, assim, são fatos que se abateram sobre as pessoas e que não tinham o que fazer. São esses, rescindir contrato sem multa, pedir a suspensão dos pagamentos ou pedir a revisão do valor do aluguel. Tudo isso provisoriamente e, na realidade, considerando que não se sabe exatamente quanto tempo essa situação vai durar, no sentido de voltar à normalidade, ou algo próximo à normalidade que existia antes, isso inclusive não exclui outras medidas. Uma medida não exclui a outra. Por exemplo, por isso que, inclusive, a negociação é importante, porque a negociação pode antecipar as situações muito antes do que o pedido judicial, porque o pedido judicial eu só tenho como fazer em cima do que existe, eu não posso fazer em cima de um fato futuro que eu não sei qual será. Então, por exemplo, essa questão dos casos em que os imóveis estão fechados e que não está havendo delivery nem nada, suspensão enquanto durar a situação de proibição de abertura, de lockdown. Eu não acho que seja possível pedir a priori suspensão do pagamento por 6 meses, 7 meses. Essa situação dura enquanto houver a proibição do funcionamento. A partir do momento que cair essa proibição, que todo mundo espera que seja o mais rápido possível, com segurança, em razão do declínio da expansão do vírus, é óbvio que as coisas não vão voltar de imediato ao que eram. Então, assim, a ideia é, enquanto tiver impossibilitado de abrir, suspender o pagamento, e quando a coisa começar a voltar, que não vai ser ainda o normal, aí pedir a redução do aluguel. Seja por meio de reduzindo um valor fixo, seja por meio de afastando um aluguel mínimo. Então, assim, são coisas que ao longo do tempo, uma não exclui a outra, né? Num primeiro momento, o normal seria suspender e talvez no segundo momento se tenha que renegociar o valor do aluguel, por casos em que no momento está fechado e em seguida vai voltar a abrir. Inclusive por isso, eventualmente em negociação,
havendo disponibilidade do locador para negociar isso, o ideal seria fazer um aditivo, um acordo nesse primeiro momento, concordando com a suspensão, ainda que pagando uma parcela ou outra ou não, isso aí, de novo, depende do caso concreto, e já colocando a obrigação nesse aditamento de que quando a atividade retomar, as partes se estabelecerem a obrigação de renegociar o valor do aluguel dentro dos parâmetros de boa-fé, de colaboração, etc. Porque, de início, não dá para imaginar na criação de soluções provisórias desvinculadas do que está acontecendo. Tá? Inclusive, eu queria aproveitar para comentar que alguém fez uma menção logo no início aqui da nossa conversa a respeito de um projeto de lei sobre suspensão de pagamentos. Assim, esse projeto de lei que está sendo comentado, que é um projeto de lei do senador Anastasia, que dizem foi elaborado a pedido do presidente do Supremo, né, o ministro Toffoli, a previsão que existia era simplesmente em relação aos aluguéis residenciais. E mesmo assim tem uma notícia hoje na capa do Estado de São Paulo dizendo que a presidente da CCJ do Senado, que é a senadora Simone Tebet, está dizendo que isso vai cair. E qual era essa previsão em relação aos aluguéis residenciais e por que tinha essa preocupação, em tese, nesse momento, só com os residenciais? É que no caso dos aluguéis residenciais, as pessoas continuam usando o imóvel. Então, o problema não é saber se o contrato está suspenso ou não. O contrato claramente não está suspenso. As pessoas continuam morando. É que o problema nos aluguéis residenciais é outro. É que muita gente, por conta da situação criada pelo coronavírus, ou perdeu o emprego, ou está ganhando menos, nos casos em que o salário era variável, e que, portanto, é evidente que o contrato está em vigor. O problema passa a ser outro, é que as pessoas estão usando o contrato, então não podem dizer que, como não estão usando, não vão pagar, e também o imóvel não passou a ter menos utilidade para elas, porque elas estão usando da mesma forma que usavam antes, mas simplesmente elas não têm condições de pagar. E para evitar uma situação de caos social, o que se pensou foi conceder uma espécie de moratória legal, de rolar essa dívida, e o que esse projeto previa era que a partir de outubro, que é um prazo que arbitrariamente se considerou que as coisas voltariam ao normal, as pessoas passariam a pagar por mês 20% a mais sobre o aluguel para ir amortizando essa dívida. Mas a última notícia, inclusive, de hoje, é que a tendência é isso cair, porque se considerou inadequado disciplinar isso por atacado. Porque, eventualmente, tem pessoas que têm aluguel residencial e não foram afetadas. Tem gente que talvez vivesse de renda, enfim, tivesse outras situações em que simplesmente não daria para regular isso a priori, parcelando a priori, dizendo que isso seria o caso de fazer a partir de agosto, a partir de outubro, desculpa. Então, assim, de novo, é pouco provável que venha, nesse momento, alguma regra geral disciplinando propriamente o contrato. O que estava previsto na lei e que eu acho, isso parece que vai ser mantido, simplesmente impedir os despejos, por exemplo. Mas isso não significa dizer que o aluguel não é devido, não significa dizer que ele não possa ser cobrado no sentido de você ir atrás do dinheiro e penhorar, e principalmente não significa estabelecer a priori que vai ter redução ou não vai ter redução de aluguel, principalmente nesse caso dos comerciais, né? Já que no caso dos residenciais, em tese, não se justifica cogitar de redução de aluguel. O problema não é que a locação passou a valer menos, e simplesmente que o locatário talvez não tenha condição de pagar. Eventualmente, aliás, talvez seja realmente muito complicado nessa situação que é provisória pensar em uma disciplina legal para isso. Talvez, assim, a partir dessas decisões provisórias que estão surgindo, e que, por enquanto, são, inclusive, de primeira instância, ou seja, são coisas que existem, mas que não têm, servem de orientação, mas ainda não é uma orientação muito seguida, né? Muito segura para ser seguida, é que depois que a crise passar, talvez venha a ser pensado
na criação de regras para serem incorporadas no Código Civil, em legislações mais específicas, disciplinando essa questão de um motivo temporário que cria esses problemas todos na manutenção do contrato. Mas, no momento, muito provavelmente, isso vai ter que ser negociado caso a caso. Não sei se o Walter tem alguma consideração complementar a fazer em razão dessas últimas considerações que eu fiz. Também a gente podia, hein, Eduardo e Walter, passar já para as perguntas. Aí eu acho que tem, alguns estavam escrevendo, mas de repente as pessoas já têm algumas perguntas para fazer diretamente a vocês. A gente dava uma agilizada nisso, não? Que tal? Claro, com certeza. Então, gente, é só por ordem, Pode por ser, favor. eu acho que talvez. É por ordem, então assim as pessoas vão Eu acho que abrindo o perguntando microfone e diretamente. falando. Ok. Eu acho que perguntando assim diretamente fica mais ágil. Então, gente, por favor, é só habilitar o microfone, falar e depois desligar de novo para poder ouvir, por favor. Alguém? Bom dia. Meu nome é Patrick Augusto. Eu fiz uma pergunta até há pouco aqui para o próprio chat. Eu já começo a pensar nos dias depois da crise. Eu não consigo ficar restrito à crise. Eu tenho que ver um pouco mais à frente. E eu tenho feito esse trabalho interno nos meus próximos 150 dias de vida, que serão bem difíceis. Eu tenho conversado com alguns shoppings de maneira informal, como se dará depois, né, do lado deles, a ideia na locação, que é o nosso ponto maior. O condomínio vai ser reposto aos níveis normais de contrato, de acordo com eles, e a expectativa é que nós adequemos aos nossos contratos ao contrato dos nossos, que como no caso, que nos valores dos nossos percentuais dentro dos contratos, suprimindo os aluguéis mínimos, que essa é a grande questão. Tá? Os senhores acham que esse seria o melhor caminho? A gente já começar a pensar nessa situação? Augusto, com certeza, esse é o melhor caminho que se pode adotar pensando ali nos reflexos pós-crise e num período de recuperação. Porque realmente a ideia da suspensão do contrato durante o período de crise é uma ideia importante, mas a partir do momento que acontecer a retomada, essa retomada, ela de forma alguma pode acontecer nas mesmas bases em que se deu a suspensão, né? Até porque o mercado, a gente não sabe de que maneira ele vai reagir, e a tendência é que a reação realmente ela seja que ela ocorra aos poucos, né? De maneira lenta, né? Tomara que não, mas realmente o cenário ele é um pouco desanimador em relação a esse aspecto. Então, assim, Desculpa. Pode falar. Os outros mercados que nós atuamos fora do Brasil, as lojas que voltaram a ser abertas na Ásia, a situação é muito complicada. O próprio delivery praticamente zerado, ele não volta, ele é muito lento para voltar. E a proposta, pelo que a gente tenha visto, é justamente essa. Às vezes é o X percentual da sua venda, focar no seu contrato, né, no seu percentual. Muitos casos é percentual, outros são custos de ocupação total, tem que revisitar todos os contratos. Exatamente. Mas a perspectiva, eu acho que seria essa, para tentar ter um equilíbrio. Né? Exatamente. E passar por essa negociação. Né? Acho fundamental. Isso é complicado. Conseguir atingir esse ponto de equilíbrio. A negociação, nesse caso, de fato, é mais interessante, porque, como eu falei, as decisões judiciais você consegue em cima de cenários atuais. Nenhum juiz vai garantir antecipadamente suspensão de aluguel por um período pré-determinado.
Então, assim, é óbvio que faz sentido pensar no futuro eu acredito que não só faz sentido, mas é melhor tentar fechar uma negociação nisso agora, porque me parece que à medida que a situação fosse normalizando, o grau de tolerância dos shoppings, em particular, ou dos locadores em geral, para negociar, vai ir diminuindo. Quanto mais a coisa avançar no sentido da normalização, mais difícil vai ser fechar uma negociação em termos que de fato sejam mais equânimes, né? Agora é o auge da crise, com certeza, mesmo os locadores, os shoppings em particular, estão com medo de ter um problema geral, deles ficarem sem locatário. A partir do momento que a coisa for normalizando, o grau de disposição para negociar vai ser menor. Então, se for possível, já nesse momento, conseguir, por exemplo, uma negociação de suspensão dos aluguéis enquanto estiver fechado, dizer como vai ser a questão das despesas de condomínio nesse modelo de transição e já mudar o critério de cobrança para excluir aluguel mínimo e deixar só como percentual do faturamento, isso para mim faz todo sentido, inclusive porque é algo muito próximo do melhor que você conseguiria em termos de resultado por meio da via judicial. E por ser algo negociado, em tese é definitivo. Do ponto de vista judicial, a gente sabe, só para explicar um pouco melhor, que essa mecânica é diferente. Tudo isso que tem saído por enquanto são decisões provisórias. Provisória no maior sentido, assim, é provisória não só porque ainda cabe recurso, mas porque é um exame preliminar feito pelo juiz. Mesmo depois que o juiz dê sentença, a decisão ainda é provisória, porque ela pode ser mudada em grau de recurso. Então, assim, você conseguindo, nesse momento, negociar algo que já é muito próximo do que em tese poderia ser feito, é melhor. Porque todas essas decisões provisórias, pode ser que daqui 5 meses, 6 meses, venham a cair. Como eu já expliquei, o Walter já ressaltou, a situação é muito nova, não tem um precedente seguro que a gente possa dizer, não, isso daqui já aconteceu antes e vai ser mantido com um grau razoável de probabilidade. Então, essa sua observação faz todo sentido e se você puder já avançar uma negociação nesse sentido, eu acho recomendável. Obrigado. Bom, tem uma questão do Aldo aqui que ele escreveu. Não sei se ele quer falar ou quer que a gente mesmo leia. Quer falar, Aldo? Bom, é que talvez mais uma consideração, né, que baseado em 15 a 18 de EBITDA, 60 dias sem faturamento ou faturamento restrito, será necessário pelo menos 2 anos para liquidar o débito. Enfim, essa é a consideração do Aldo. Alguma outra pergunta, gente? Não, só para tocar dessa questão do Aldo, assim, de novo, não sei se liquidação do débito, porque ele está considerando que o aluguel vai ser mantido e simplesmente vai ter que ser amortizado isso no futuro. Não sei se a questão é essa, mas de qualquer maneira isso depende, de novo, seja do que for negociado, seja em termos de redução, por exemplo, redução e eventualmente também prorrogação de prazo para pagar, ou do que for decidido judicialmente. Aí isso é uma questão de conta, acho que foge um pouco do que a gente tem como contribuir. Aí. Acho que isso aí é uma questão um pouco mais particular. Queria só fazer uma colocação, Paulo Antunes do Fogo de Chão. Bom, primeiro, parabéns pela iniciativa, está ajudando muito, né? Mas dos imóveis que nós temos, um dos proprietários é muito duro na negociação e está se colocando assim, fala, olha, eu até topo que você suspenda por 1 ou 2 meses os aluguéis, mas esses aluguéis são devidos e você me paga aí em 3, 4 vezes. Frente a isso, alguma sugestão? Eu sei que, digamos, como advogado, até como postura de negociação, uma vez que o bom senso falta nesse caso do outro lado,
ou está na base do quem pode mais chora menos, né? Um bom ponto, ele está capitalizado, então ele não precisa do caixa, e aí, nesse caso, tá impondo a regra dele, né? Então, na realidade, assim, eu acho que em situações dessa natureza, que a gente vai vivenciando realmente essa postura altamente negativa, né, por parte dos locadores, a ideia é formalizar ao máximo, registrar e documentar todo o processo de negociação. Essa é a primeira providência, é fundamental, né? Encaminhar ali as propostas, tentar ali sempre chegar a um ponto de consenso. Esse é o Walter Moura. E demonstrar de forma assim, bastante expressiva que vocês tentaram ao máximo chegar no entendimento. Se eventualmente esse entendimento não resultar num acordo de forma alguma, o caminho é realmente a judicialização da questão. Tá? Possibilidades bastante... Só um minutinho, Walter. Acho que é Paulo que estava com... já desligou. Obrigado. Isso. Com possibilidades assim... Estava com o microfone aberto, era outra pessoa. Com possibilidades importantes no sentido de se buscar uma revisão do contrato, né? Dentro daquela linha de se atingir ali um reequilíbrio, tendo em vista que essa situação gerada pela pandemia, ela afetou a relação contratual de uma maneira em que não faz nenhum tipo de sentido que uma das partes ela seja totalmente preservada dentro de um cenário em que a possibilidade de utilização do imóvel ela foi comprometida. Tá? Obviamente que é um cenário difícil atualmente pelo fato de que, como tudo é muito inédito, toda e qualquer situação de entendimento judicial não se tem nenhum histórico, né, a ponto de se garantir que não vão ser decisões que não vão ser revertidas lá no futuro, mas de qualquer forma, essa ideia da partilha dos prejuízos, né, e da boa-fé que ambas as partes precisam ter no sentido de chegar a um consenso, ela é algo que muito provavelmente vai ser levado em consideração, sim, nesse contexto. Tá? Perfeito, Paulo, muito obrigado. Queria só fazer uma complementação, Paulo, porque é o seguinte, essa questão de simplesmente diferir o pagamento, do ponto de vista da situação de um imóvel comercial que, por ato do Estado, não está podendo funcionar, não faz muito sentido pelo seguinte, o faturamento que você perdeu esses meses em que o tempo que durar o fechamento, o lockdown, não vai voltar. Então não é uma questão de simplesmente apagar depois. O tempo que o imóvel ficar indisponível, fechado, ele vai ficar indisponível, fechado. Como no tempo não retroage, essa é uma situação definitiva. O tempo que o imóvel permanecer fechado por ordem do Estado, não tem como voltar atrás. Então, não faz muito sentido o locador imaginar que eu vou receber isso depois, não importa se você vai me pagar em 200 parcelas. A questão é muito mais do que saber se essa amortização é leve ou é pesada, é que a situação do seu ponto de vista, do ponto de vista do locatário, não vai voltar, né? Então, essa posição de não querer negociar nada, nem mesmo uma redução de aluguel, é algo que não faz sentido, eu acho, dentro daquilo que hoje em dia o código estabelece como um parâmetro de boa-fé. Assim, não me parece que essa seja uma posição de boa-fé. Por outro lado, por que é que nessa situação é recomendável tomar uma medida judicial? Porque assim, a gente sabe que nesse momento, ainda que não venha a ser aprovada essa lei proibindo o despejo, é pouco provável que alguém vá entrar com despejo nesse período. Por quê? Porque o judiciário não está funcionando direito, você de um jeito ou de outro ia ter que ter gastos do ponto de vista do locador, com advogado, com custas, etc. Então, é óbvio que do ponto de vista do locador é muito mais cômodo, se você parar de pagar simplesmente, não fazer nada nesse momento, esperar a coisa melhorar e em seguida entrar com uma ação de despejo por falta de pagamento, porque aí, para evitar o despejo, você teria que
purgar a mora, né? Ou seja, pagar o valor todo com juros, com multa, etc. Então, a importância de, nesse momento, eventualmente entrar com uma ação judicial é ter uma decisão judicial amparando a falta de pagamento. Porque enquanto essa decisão estiver em vigor, mesmo sendo provisória, em tese ele não tem fundamento para pedir o despejo. Né? Mesmo que não tenha nenhuma lei transitória proibindo o despejo de forma geral. Óbvio que, como é uma decisão provisória, ela pode vir a ser revogada, mas aí, em ela sendo revogada, você vai ter a possibilidade de, eventualmente, voluntariamente purgar a mora, etc. Mas me parece que é importante, nesse momento transitório, ter uma decisão judicial, até do ponto de vista da negociação, para tirar um pouco o sujeito da zona de conforto. Porque essa situação, se ficar assim, você simplesmente não paga e ele, por enquanto, não faz nada, a hora que a ação, que a situação melhorar, e isso quiser ser discutido judicialmente, aí você vai, eventualmente, se não quiser depositar o valor, vai se defender na ação de despejo, dizendo que não pagou porque não pôde, etc. e tal. De um jeito ou de outro, corre o risco de isso acontecendo daqui a uns meses, o próprio juiz da ação de despejo se perguntar, não, mas por que você não tomou nenhuma iniciativa para mostrar que você não tinha condição de pagar, para afastar os efeitos da falta de pagamento? Então, assim, nos casos em que o locador está sendo completamente intransigente em relação a isso, de fato, talvez a melhor alternativa seja tomar uma medida judicial, inclusive para ver se isso serve como um catalisador aí de alguma mudança de posição. Tá claro. Obrigado. Abraço a todos aí. Um abraço. Paulo Antunes, eu estava me referindo ao Paulo Fontes, ele é que estava com o microfone aberto naquela hora lá. Ah, ok. Mais alguém? Oi, bom dia. É Carlos Eduardo. Tem uma pergunta a fazer. Pois não. No caso de sublocação, onde uma loja de rua, né, onde eu seja o locatário e subloque o imóvel para uma operação da minha rede, como é que a gente tem que proceder junto ao proprietário do imóvel? Então, Carlos Eduardo, as relações de sublocação, elas têm uma complexidade bastante importante pelo seguinte cenário. O que acontece? Na realidade, a relação de sublocação ela é uma relação derivada. O que isso significa? Que o seu vínculo é única e exclusivamente com o locatário, que figura como sublocador. Tá? A participação do proprietário do imóvel, do locador, nessa sublocação, é puramente no sentido de que ele autorizou que esse ato fosse praticado. Mas ele não tem uma relação jurídica direta com você, que é sublocatário. A relação jurídica é com o locatário originário, não com você. Isso gera um problema importante pelo seguinte, na realidade, a obrigação de pagar o aluguel para o locador é do locatário originário, não sua. A sua obrigação é de pagar o aluguel para quem subloca o imóvel para você. Então, existe a necessidade das duas atuações, seja sua, seja do locatário, elas serem realizadas de maneira coordenada, de maneira paralela. Porque de nada vai adiantar você conseguir um acordo com o locatário, que é o seu sublocador, e o locatário originário não tomar qualquer atitude junto ao proprietário do imóvel. Porque isso vai permitir a ele a adoção das medidas de cobrança do aluguel e, eventualmente, inclusive de rescisão do contrato de locação, que pode acarretar a obrigatoriedade de você ter que desocupar o imóvel. Então, é fundamental que essa ação ela atue de maneira coordenada entre você, como sublocatário, e o locatário originário, frente ao proprietário do imóvel, para que haja uma sintonia e não gere qualquer tipo de problema futuro que venha a comprometer ali a sua permanência no imóvel no futuro. Então, isso significa mais ou menos o seguinte, pelo que eu entendi, o sublocatário é
empresa, né? A pessoa jurídica, né? E o locatário é a física. Você precisaria formalizar um pedido de revisão ou suspensão do aluguel, conforme for, do sublocatário para o locatário, para depois usar isso como fundamento para você, como locatário, procurar o locador, né, Walter? Exatamente. Exatamente. Só um complemento em cima disso, Pepito do Grupo FIT. Nós somos sublocatários, perdão, em shopping center. A gente está dentro de academia, né? No caso do Shopping Iguatemi, por exemplo, dentro da academia Bodytech, e a gente é sublocatário e a nossa relação é com a Bodytech. Esse mesmo conceito vale para o shopping que vocês colocaram agora? Esse mesmo conceito vale para o shopping também. Também, exatamente. Porque, na realidade, Pepito, o que acontece? É preciso avaliar de que maneira que a Bodytech está tratando a relação locatícia dela com o shopping center. Perfeito. Até para que essa dinâmica de tratamento ela tenha um paralelismo em relação ao seu comportamento como sublocatário perante a Bodytech. Ok. Ok? Perfeito. Obrigado. Alguém mais se habilita? O Ederaldo, que é nosso assessor de imprensa lá na NR, e ele também está assistindo a reunião e tal, está lá dando adeuzinho lá, não sei se vocês estão conseguindo ver. E ele não perde a oportunidade de uma photo opportunity, é assim que fala, né, Ederaldo? É isso aí. E aí ele está pedindo, então, se quem puder colocar a câmerazinha funcionando e tal para aparecer, para a gente pegar aqui na câmera compartilhada, tal, todo mundo assistindo a reunião. E ele queria fazer uma foto depois para colocar. Quem puder fazer Não, é isso. coisa bem rápida, gente. Se vocês puderem ajudar, Isso. porque eu acho que Já estão ajudando. Uma Já das está todo imagens, mundo ótimo, ajeitando o cabelo, já vi. Isso, uma das imagens que a gente mais tem visto no mundo Para quem inteiro tem, né? é justamente essa aqui, nesses tempos. E essa imagem veio para ficar. Eu acho que o mundo não vai ser exatamente igual depois que a gente sair dessa crise. E eu espero, obviamente, que as pessoas continuem passeando e frequentando bares e restaurantes, claro. Mas acho que muita coisa vai se dar por meio virtual, com mais frequência, pelo menos, do que a gente fazia antes. Então, vocês já devem ter visto essa imagem com as telinhas de várias conferências pelo mundo afora, em todos os telejornais, todos os dias. Então, a minha ideia é só essa, é mostrar que a gente também está se reinventando, né? E com uma adesão muito boa. Ontem a gente teve no webinar sobre recursos humanos quase 300 pessoas, né? Hoje, obviamente, que a gente tem um número menor, mas eu acho que tem algumas questões pontuais que muitas empresas já acabaram resolvendo, e outras tantas que naturalmente têm dúvidas também, e por isso que todos nós estamos aqui agora. Mas a minha ideia é só essa. Se tiver mais alguém que pudesse habilitar, eu até brinquei com o Alberto agora há pouco no WhatsApp, eu falei, Alberto, eu acho que até tem gente que está de pijama em casa, o que nesta época não é crime nenhum, tá? Porque a pessoa pode até estar na cama de pijama trabalhando, mas está trabalhando e está atenta aqui, tá? Mas era só para... Eu vou fazer alguma fotinha aqui sem que eu interfira, é jogo rápido mesmo, tá? Só um instantinho. E se alguém puder aparecer mais, eu agradeço. Mais alguém. Flávia, Regina, Eliane. Aqui já dá uma galera. Flávia, Marli, Leonardo, Pedro, Benini, quem puder. Regina. Peraí, cadê? Cadê Não, a na câmera? boa, estamos esperando. Carlos Eduardo apareceu, aí tá. Regina também. Não, legal, já tem uma galera boa aqui. Acho que já dá, Ederaldo. Dá sim. Cadê o Pepito? Estou fazendo aqui. Eu não estou conseguindo habilitar o vídeo. Ah, tá bom. Tá dando como se o anfitrião tivesse bloqueado. É possível que seja por aí, não? Não, porque todo mundo está aparecendo. Okay. Né? Agora foi. Agora está indo, agora tá aumentando bem. Agora está ficando bem bacana. Espera aí. Estou fazendo aqui. Vocês me vendo aqui fazendo, ó.
Não, maravilha, gente. Super obrigado. Super obrigado a todos. Boa sorte a todos. Eu acho que eu volto a bola para o Alberto agora. Não sei se vocês têm mais alguma pauta para tratar, mas valeu. Obrigado mesmo. Obrigado. Walter e Eduardo, super obrigado. E, gente, segunda-feira nós vamos ter um outro agora sobre tributário. Qual é o impacto de tudo aqui. E na terça-feira, muito provavelmente, aquele das vigilâncias sanitárias, nós estamos fechando aqui com a participação da Anvisa, Covisa e outras vigilâncias do Rio. E outros, vamos traçar um painel de como está a questão. Tá bom? Muito obrigado a todos, então. Imagina, Oi? Roberto, todos os participantes, eu agradeço aqui em nome do escritório de Azi Pamplona, tá? E sempre nos colocando ali à disposição para auxiliá-los naquilo que for, no que estiver ao nosso alcance nesse momento tão complicado que a gente está vivendo. Tá bom? Um abraço a todos. Bom dia. Boa sorte para todo mundo. Todos nós. Boa sorte. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado.